Mas a tendência é essa. Muito boa noite, seja muito bem-vindo nosso telespectador em todas as plataformas digitais e também no canal 8 da Adil TV. E quem nos acompanha através da nossa querida Rádio Prata, nós estamos de volta. Após esse ato intertemporada, nós voltamos para o ano de 2024 e todas as atenções do programa Ponto a Ponto serão para as eleições municipais. Afinal, o ano passou num piscar de olhos e nós já estamos à beira de mais um pleito eleitoral. Me recordo 4 anos atrás, quando falávamos das eleições de 2020, em meio a um cenário que ainda tinha resquícios de uma pandemia que mudou a história de todo mundo. E agora, em 2024, nós já vamos para a renovação de todas essas prefeituras e de todos esses municípios aos quais a Conecta Mais TV se dedica e trabalha incansavelmente para mostrar o talento da nossa gente e também trabalhar a favor da nossa comunidade. Como o assunto é eleições, e isso acaba mexendo com a vida de todo mundo, porque a seara política faz parte do dia a dia do cidadão brasileiro, nós, respeitando o calendário eleitoral e buscando trabalhar dentro de todas as regras, vamos fazer a abertura dessa temporada do Ponto a Ponto com as autoridades constituídas aí da Justiça Eleitoral, que atuam na nossa zona eleitoral, e também com um convidado especial que vem da safra passada do Ponto a Ponto, que também participava da nossa bancada. Na noite de hoje, eu tenho o prazer e a honra de receber o Dr. Bruno Enderli Lavarda, juiz eleitoral da 75ª Zona Eleitoral aqui de Nova Prata, bacharel em Direito pela Universidade de Passo Fundo, ex-advogado e juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A oficial Elizabeth Suzy Fernandes, titular do cartório da 75ª Zona Eleitoral de Nova Prata, servidora da Justiça Eleitoral desde 2005, bacharel em Direito pela UPF em 2012, especialista em processo civil também pela Universidade de Passo Fundo e especialista em Direito Eleitoral pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. E o doutor Guilherme Damian, advogado, especialista em Direito Público e Direito Eleitoral e também membro da nossa sempre querida bancada do programa Ponto a Ponto. Senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pelo convite, estejam à vontade para participar da nossa conversa hoje à noite. E de pronto a gente vai para o nosso primeiro assunto. O formato é o mesmo do ano passado. 3 assuntos, 3 blocos e a discussão que segue. E a partir da semana que vem, nós passamos a ter então a presença dos candidatos. E nós vamos passar aí pelas cidades de André da Rocha, Guabiju, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Protásio Alves, São Jorge e Vista Alegre do Prata. Ao começo da próxima semana já teremos os candidatos de André da Rocha na próxima segunda-feira. Mas antes dos candidatos se tornarem candidatos, a gente tem que falar do sistema eleitoral em si. E o assunto para o nosso primeiro bloco é o sistema eleitoral brasileiro. Eu falo sobre segurança e estatística. Desde a época do Império, a fraude foi uma constante nas eleições brasileiras. Além de ferramenta de coação dos eleitores, as fraudes eram utilizadas como parte da estratégia de embate entre os diferentes grupos políticos que adornavam o país, envolvendo o eleitor, o voto e o candidato. Em que pese as várias iniciativas, esse cenário começou a ser combatido de maneira estruturada a partir de 1932, com a criação da Justiça Eleitoral. Desde então, o processo eleitoral evoluiu no sentido de informatização para diminuir ao máximo a intervenção humana, principal causa dos erros que eram intencionais ou não. E a pergunta para o nosso colega de bancada é que desde o processo de redemocratização e a ascensão da Constituição Federal de 88, o processo eleitoral tem sido uma constante na vida dos brasileiros. A cada 2 anos, seja para a escolha dos cargos federais e estaduais ou para a eleição dos municípios, como estamos acompanhando nesse momento. A pergunta que fica é: o nosso sistema eleitoral é estruturado, é seguro e é confiável? Estamos de fato e de direito imunes a fraudes, incursões ou manipulações dos resultados?
Dr. Bruno Endrele Lavarda, com um tema muito simples, a gente faz a abertura dessa noite. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, doutor Tiago. Um tema bastante que não precisa quase explicações, você bem falou, um tema deveras importante que permeia a nossa sociedade e nossas eleições. Doutor Damião, prazer dividir a bancada com o senhor. Fizemos algumas audiências desde a minha chegada, muito solícito e muito profissional durante as audiências. Vai ser um prazer trabalhar na Justiça Estadual com o senhor do lado dos advogados. Obrigado. Fica aqui um agradecimento público à minha chefe de cartório, Suzy, e a toda a equipe que trabalha na zona eleitoral, porque estão fazendo um trabalho fantástico. Desde muito antes da minha chegada, diga-se de passagem, eventual mérito da zona eleitoral aqui de Nova Prata não se deve ao meu trabalho, que é recentíssimo, e sim aos esforços da Elizabeth Suzy e da equipe dela. Então não poderia deixar de fazer esse registro, como aliás fiz com os meus servidores do fórum em outros espaços que eu ocupei esses dias como juiz estadual. Tiago, é um prazer participar do vosso programa, e quando você me enviou a pauta do programa com os pontos e tudo mais, eu pensei, bom, seria relativamente simples para mim chegar no ponto a ponto e tecer inúmeros elogios ao nosso sistema eleitoral, à nossa urna eleitoral e à nossa forma de votação. Com algumas palavras e algumas expressões de segurança, eu poderia passar a ideia de que, de fato, o nosso sistema é seguro. O que eu achei melhor fazer? Tema de casa. Eu contatei a Suzy e pedi para ela, Suzy, me mande alguns documentos para que eu me convença que o nosso sistema de votação é seguro. Para que daí sim eu consiga repassar para o telespectador hoje algo que seja verdadeiro e algo que seja confiável, e não meramente uma retórica dentro de um programa às vésperas da eleição. A Suzy me encaminhou dezenas de slides sobre o nosso sistema eleitoral. Ela, muito mais diligente que eu, deve ter anotado tudo. E eu trouxe alguns pontos a serem ditos. Respondendo à tua pergunta, o nosso sistema eleitoral de votação tem a segurança que a gente deposita nele com base nos custos que estamos dispostos a aceitar. Quando a gente monta a nossa casa, a gente pode eventualmente colocar uma cerca nela, colocar um sistema de monitoramento, colocar um cachorro grande, contratar um segurança privado, colocar uma porta com biometria e um monte de outros fatores de segurança. O custo vai se elevando à medida que eu aumento a segurança. Portanto, a escolha pelo nosso modelo de votação no nosso país passa muito pelo seu custo, e porque a gente adota ele com base naquilo que a gente equilibra entre os resultados possíveis e o custo que a gente tem com o sistema da urna. Especificamente, a urna passa por inúmeros procedimentos de segurança e validação. Vou citar alguns específicos: auditoria externa por partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério Público, teste público de segurança, o famoso teste anti-hacker. A urna é disponibilizada para quem quiser tentar burlá-la. Portanto, os melhores hackers, da onde for, podem tentar burlar a urna. Até agora, não houve nenhum indício de alguma falha que comprometesse a legitimidade do voto e do seu resultado. A urna tem um motivo muito simples, é registrar o voto corretamente para quem foi dado. Essas circunstâncias nunca foram violadas. Há uma cerimônia de lacração dos sistemas. Partidos políticos, Ministério Público e OAB participam também. O juiz eleitoral em cerimônia pública na zona eleitoral instala o software na urna, com todos que queiram assistir à cerimônia podendo acessá-la. A urna não tem acesso à internet. Portanto, não é possível, através de qualquer vírus, qualquer sistema externo, ter acesso ao sistema.
Não é possível a gente, um hacker poderoso, no computador dele, de onde quer que for, acessar a urna do dia da eleição e mudar o voto que eu dei para o doutor Damião para que apareça para o doutor Tiago. Não é possível. A urna, ao ser iniciada a votação, emite a 0ª, que é um relatório que constam os candidatos e a prova de que ela não é alimentada com nenhum voto até aquele momento, para depois iniciar a votação. A biometria, o dispositivo que está aqui na minha frente, portanto, é muito difícil hoje, eu diria quase impossível, alguém votar por outra pessoa. Situação muito comum, infelizmente, no nosso país. Existe um procedimento que se chama votação paralela. Eu fui pesquisar. Um dia antes da eleição, algumas urnas dentro daquele território que há disputas são sorteadas e buscadas fisicamente aqui na nossa zona eleitoral e levadas para um local específico, TRE ou uma outra seção específica, e naquela urna são feitos testes filmados de votações assim arquitetadas para depois se comparar se a urna de fato computou os votos que foram filmados e testados. Portanto, voltando ao meu ponto inicial, a nossa urna eletrônica tem um determinado custo para a nossa realidade, portanto, apresenta um nível de segurança tal que a gente aceitou arcar com os custos, que não deixam de ser de todo o contribuinte. Portanto, devolvendo a você, sim, a Elizabeth, ao me passar todos esses materiais, me convenceu que o nosso sistema eleitoral, sim, é seguro. Ele é imune, como consta da pergunta, muito difícil de dizer, porque é muito raro que alguma coisa seja imune na natureza. Portanto, é possível que a urna falhe, com certeza. Há mecanismos de substituição que mantêm todos os votos intactos. Mas é possível também que um humano falhe. Portanto, imunidade, eu diria que a gente não tem. Mas um nível de segurança aceitável e razoável para a nossa democracia, a minha resposta com certeza é sim, Tiago. Muito obrigado, doutor. Sempre elucidando de forma muito clara. Doutor Guilherme Damião, que acompanha Rio Grande afora muitas eleições ao longo da carreira, o que você nos fala sobre o nosso sistema eleitoral? Boa noite, então, a todos os espectadores da Conecta. Um abraço forte ao doutor Bruno, muito gentil, sempre gentil e direto. São as qualidades que todo o bom jurista deve ter hoje, além da capacidade jurídica, técnica, de inteligência. E a Suzy, que ela é não somente a nossa referência a todos os advogados e todos os políticos aqui da região, pela sua seriedade, pela sua, vamos dizer, assertividade nas demandas que são repassadas ao cartório eleitoral. Não só ela, mas todos os funcionários, todos os servidores do cartório eleitoral. Suzy, eu ainda sou da época que inclusive eu fui, não havia quadro da Justiça Eleitoral. Eram servidores dos municípios que eram cedidos à Justiça Eleitoral, né? E às vezes tinha um ou outro que era de algum quadro federal ou estadual, mas eram servidores cedidos, não havia concurso, e daí toda a eleição era um treinamento diferente, porque mudavam muitas vezes os servidores, era bem complicado, a época das urnas, né? Então, para quem sai de uma realidade dessa, que não é muito longe, 96 era assim, 2000 era assim, 2000 a última que eu participei de urna deve ter sido 2002, foi em Casca. Ainda era urna de pano, de lona, para tu chegar a ter um equipamento desse aqui, que agora a Suzy vai nos apresentar logo depois. Novinho em folha, com toda a tecnologia e toda a segurança que o Dr. Bruno explicou aqui. Assim, vamos ser bem sinceros, reclamar é choro do perdedor. Eu já perdi e reclamei. Já foi, né? Então, assim, voltando à questão do sistema eleitoral.
o nosso sistema eleitoral, além de seguro, ele é limpo, ele é transparente, as regras estão postas muito tempo antes, o jogo é jogado dentro das 4 linhas, né? E a campanha eleitoral se desenrola com muita liberdade, né? Então, existem sim, mas a gente vai comparar com o sistema americano, que os caras fazem prévias durante um ano, os partidos fazem prévias anuais antes da eleição em si. Não tem como comparar, por causa do custo. A campanha toda é pensada em redução de custo. Lembras não, acho que talvez algum telespectador lembre das plaquinhas nos postes, que se tinha uma época nas eleições. Então a legislação e o sistema todo foi aperfeiçoado para redução de custo, para segurança do sistema, para facilitação e para transparência e para paridade de armas dos candidatos. Sistema imune, como o doutor disse, nem os bancos que mais investem em segurança do mundo são imunes a um ataque hacker. Como se diz, tinha um amigo meu que trabalhava com TI e ele falava dos storages daquelas companhias como eBay, Amazon, que eles têm data storages de bilhões e trilhões de dólares armazenados em vários lugares do mundo para garantir a segurança da sua informação, mesmo se cair uma bomba atômica em cima da central deles. Se cair uma bomba atômica e dizimar com os Estados Unidos, a empresa continua funcionando num data storage na Finlândia, né? Isso é investimento. Então, o Dr. Bruno foi brilhante na sua discussão, na sua explanação, né? Só tenho que concordar com tudo que ele falou. E como usuário do sistema, a gente agradece aos seres humanos que estão atrás do balcão e atrás dos processos, fazendo acontecer. Hoje o advogado eleitoral, ele faz mais parte do sistema do que no contencioso, né? Então o advogado eleitoral, ele se torna mais uma peça de legitimação dos procedimentos, né? Sob o comando da Justiça Eleitoral. Então, todos nós estamos de mãos dadas para fazer uma eleição bonita aqui na nossa região, Thiago. Tava falando e eu tava me recordando, né? A gente tem uma mania triste no Brasil de se inferiorizar, né? Sim. Parece que quem tá abaixo da linha do Equador tá sempre um degrau atrás do maior grau de civilização. E a gente esquece, talvez, os grandes feitos, né? Talvez o maior deles, Santos Dumont fez o avião, né? E a gente tem um sistema eleitoral que é rápido, que é enxuto, que disponibiliza seu resultado da forma expressa, na agilidade que se precisa, e não é mais aquele galpão. Me lembro do Ginásio União, tu falaste da eleição de 96, eu me recordo aqui em Nova Prata, tinha pouco mais de 10 anos de idade, não tinha completado ainda, e aí levavam as urnas de lona toda pro Ginásio do União, é que lá estava fechado, o golzinho da brigada parado na porta, e é aquela contação de voto que não terminava mais a madrugada dentro. E a expectativa da abertura do primeiro voto da urna, tu lembra? E aí não tinha como isso também te dar a segurança necessária. Sim. Ok, informático e material também é, mas o mundo também se conecta pela própria rede e pela própria questão informatizada. E a gente no Brasil desenvolveu esse sistema e acho que se não tivesse dando tão certo assim, ele não ia evoluindo na atuada dos anos. Mas, Elizabeth Suzy Fernandes, você que é a mulher por trás da Justiça Eleitoral aqui em Nova Prata há muito tempo, o que tu pode nos falar sobre esse sistema que tu lida diariamente, que de 2 em 2 anos deve deixar os teus cabelos elegantemente mais grisalhos? Sim. Boa noite para todos que estão assistindo, né, a Rede Conecta, e que também estão nos ouvindo pela Rádio Prata, que nos recebeu há poucos dias, né, Dr. Bruno? Boa noite. Né? Sobre os sistemas da Justiça Eleitoral. Eu sou a pessoa mais
tendenciosa para falar a respeito, né? São filhos, né? E a gente protege os nossos filhos de uma maneira, né? Enfim. Mas o que eu tenho para dizer? Nós tivemos em 2018 auditoria aqui em Nova Prata. Nós tivemos um eleitor resignado com a votação e houve um procedimento de auditoria que foi inédito, né? Inédito nesta zona, né? Nós abrimos os hashes da urna eletrônica para comprovar a situação que estava sendo ali posta, né? O que aconteceu? O eleitor informava que ele digitava o número de seu candidato e aparecia uma outra pessoa. Aí ele recomeçava aquele procedimento na urna de reiniciar o voto, os mesários habilitavam novamente para ele verificar o erro, e ele insistiu, tumultuou a sessão, inclusive, né? Abriu o pedido para a Justiça Eleitoral e nós fizemos essa auditoria. Como é que funciona a auditoria? A auditoria, ela diz desde o momento que a urna foi carregada, hora tal, dia tal, no dia da eleição ela foi ligada neste momento, habilitou-se eleitor, né? Não se fala qual eleitor, o eleitor digitou o voto para o candidato A, era uma eleição majoritária, né? Acho que deputado federal era o primeiro, em tantos segundos votou para o deputado federal, em tantos segundos para o deputado federal, encerrou a votação, corrigiu, e assim sucessivamente ao longo de todo o dia. Sempre que há uma ocorrência na sessão eleitoral, nós pedimos para anotar o horário. Como esse horário a gente pode auditar? Nesse horário X, se verificou que a pessoa digitou o seu candidato, corrigiu, digitou, corrigiu, digitou, corrigiu, né? O que acontece? A ordem de votação na urna, ela varia conforme o tipo de eleição. O comum, o que normalmente se espera, eu vou votar para prefeito e depois para vereadores. A ordem da urna é inversa. Votamos primeiro nos cargos proporcionais e depois nos cargos majoritários. Nesse contexto, o voto para presidente é o último voto naquele ano de uma sequência de 5, né? Então, gera confusão para o eleitor e sempre que fazemos auditoria, nós chegamos ao mesmo resultado. A falha foi humana. Então, em nossa defesa, sempre há possibilidade de auditar. Sempre. Não importa o tipo de situação que seja reportada para a Justiça Eleitoral. Sempre há a possibilidade de fazer a auditoria. Prova real, né? Que eles chamavam, que era contra o contrário. Nossa, entrega a nossa idade, né? Muito bem, então a gente também manda um abraço para quem retorna para a audiência do Ponto a Ponto, a dona Lorena Volpe Corso, o Paraíba que está nos acompanhando, a Maria Madalena Cassol Lima, a dona Belquisa Helena de Moraes Nunes, lá de Vacaria, que está conosco, também a Maísa de Carles Calco, que nos acompanha, pelo YouTube a Jamila Carniel Silvestre, a Marlene Lunelli, a Maria Luísa Delgado Assad Mafuz, que está conosco também aqui pelas redes sociais. No próximo bloco, a gente fala sobre as eleições locais aqui nos nossos municípios da 75ª sessão eleitoral. A gente volta em 2 minutos. Conectar-se à história. Conectar-se a pessoas. Conectar-se à habilidade de evoluir, junto com um povo que vê além. Novos horizontes. Cria e recria oportunidades. Há 100 anos, pessoas deixam suas marcas e traçam histórias em Nova Prata. Há 6 anos, a Conecta vive para resgatar, apresentar e valorizar quem aqui faz acontecer. Conecta Mais. Vivendo e fazendo parte desta história. Com o Sicredi é mais simples do seu dinheiro render. Vão dizer que foi sorte, mas é investir para crescer. Investir para crescer. É mais que sorte. Investir para crescer. É ter conta e contar. Sicredi Ibiraiaras RS
MG, invista e concorra a mais de R$500 milhão em prêmios. Vem para o Sicredi. Seu dinheiro cresce e a sorte aparece. Nossa vida é feita de conexões. Para aqueles que estão longe, mas fazem questão de estar perto. Para quem não está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão. Somos mais de 300 pessoas trabalhando para levar o melhor serviço, atendimento e conectar diariamente milhões de clientes. Adilnet Telecom. Nossa melhor conexão é com você. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Tradição e qualidade definem a nossa trajetória. Com mais de 6 décadas de experiência e uma equipe técnica altamente qualificada, nós da Paludo Pneus fomos a primeira empresa do país a obter o certificado do Inmetro para todos os tipos de reformas certificadas. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus da sua empresa. Paludo Pneus, rede autorizada Vipal. Nós estamos de volta, esse é o Ponto a Ponto, temporada 2024, falando sobre eleições municipais. Afinal, logo mais na próxima segunda-feira, a gente já tem a definição de todos os nomes de quem vai concorrer aos páreos. E aqui na nossa cidade e arredores, nós temos aí já um clima bastante temperado, por assim dizer. E as nossas eleições municipais, elas têm um certo contorno na nossa realidade local. No Brasil, o nosso sistema de votação, ele é o sistema misto, entre o majoritário e o proporcional. Nas eleições para a presidência da República, governos do Estado, prefeituras e Senado, é adotado o sistema majoritário. Já nas eleições para a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e câmaras municipais, também o sistema vigente acaba sendo o proporcional. A pergunta para o nosso colega de bancada, da 75ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, ela que é formada pelos municípios de André da Rocha, Guabiju, Nova Bassano, Nova Prata, Protásio Alves, São Jorge e Vista Alegre do Prata. Nesse sentido, quais são os principais desafios de organizar uma eleição em diferentes cidades? Quais são as peculiaridades que a eleição no interior coloca diante das autoridades locais? Existem riscos que são mensurados nessa organização e nessa condução? E na opinião da nossa bancada, onde os ânimos acabam se acirrando mais nas nossas cidades? E se permitem a pergunta, qual é a cidade da nossa circunscrição eleitoral onde a temperatura se eleva no período da campanha, exigindo mais cuidado e atenção? Doutor Bruno recém chegou, mas a Suzy eu sei que está aqui há mais tempo. O que tu pode falar para nós, Suzy? Aonde que o termômetro sobe mais a temperatura? Bom, eu vou começar pelo começo, naturalmente, né? E vou pedir licença para os meus colegas de bancada, por conta da formação deles, eu vou fazer uso de uma linguagem mais simples. Por quê? Porque os desafios da justiça eleitoral na condução da eleição, eles são, na sua grande maioria, redundância, eles são de ordem administrativa, não são de ordem jurídica ou jurisdicional. Por que eu digo isso? Porque a eleição ela é um evento organizado em 7 cidades diferentes, com exatamente 34.994 convidados. Então, isso gera uma demanda, né? Só a pelo famosa número, festa da democracia. Só pelo número de envolvidos, a gente já sabe que é muito trabalho.
o que acontece? Para poder atender essas 34.994 pessoas, nós começamos a nos preparar com um ano de antecedência, gerando as nossas legislações eleitorais. Recebidas essas legislações, se passa, então, para uma fase de sistemas. Se adapta aos sistemas da Justiça Eleitoral, sempre de uma eleição para outra eleição. Essa urna novinha, né, não passou por isso ainda, mas nós, na Zona 75, tínhamos a totalidade das nossas urnas modelo 2010. E, aparentemente, para o eleitor, eram a mesma urna da eleição passada, mas isso não procede. Toda a parte que estava dentro da urna com relação ao software é alterada de eleição para eleição. Então, toda essa preparação, os testes desses sistemas é feito nesse ano seguinte à eleição e principalmente no ano em que vai ocorrer a nova eleição. Então, superada a fase dos sistemas, nós vamos entrar, então, na fase dos registros de candidatura. Os sistemas estão preparados para receber os candidatos. Para os partidos e candidatos, a eleição começa neste ano, por força do calendário eleitoral, em 20 de julho até 5 de agosto, as convenções. Fase 2, a que nós estamos agora, registro de candidatura, data limite, 15 de agosto, amanhã, mais conhecido como amanhã. Né? Até amanhã, todos os candidatos têm que levar os seus registros para a Justiça Eleitoral, cumprindo todas as formalidades. Né? É comum chegarem pessoas no cartório que desconhecem os procedimentos e perguntam: o que eu preciso fazer para ser candidato? A gente recomenda. Primeiro, o senhor procura um partido. Segundo, o senhor lê a resolução 23.609, né, que ela diz tudo, é um passo a passo, né, que gere esse procedimento de registro de candidatura. Ao mesmo tempo que nós estamos registrando as candidaturas no cartório, nós estamos também selecionando os mesários para treinamento, selecionando os administradores de prédio, que são as pessoas que vão controlar o acesso das pessoas na data da eleição, que vão ficar do sábado para o domingo responsáveis pela guarda das urnas eletrônicas, que são distribuídas para os locais de votação no sábado, véspera da eleição. Né? Esse pessoal todo é treinado pelo cartório, selecionado e treinado. Depois de tudo isso pronto, temos candidatos, temos eleitores, temos mesários, começam os atos de propaganda, né? A partir do dia 16. Então, começa a propaganda oficial, não a propaganda gratuita que inicia no dia 30. Então, é um encadeamento de atos, né? No dia 30 começa, então, a propaganda eleitoral gratuita. Depois dessa fase, no cartório, o que nós fazemos? Nós fazemos a fiscalização da propaganda por poder de polícia, né? Que daí já é um pouquinho da atividade do Dr. Bruno, né? Nós recebemos, autuamos, preparamos, né, para a decisão do Dr. Bruno. Com a chegada das proximidades da eleição, nós preparamos as urnas. Sistemas lacrados, cerimônia pública para carga, né, para preparação das mídias que geram as informações que vão ser usadas, informação de candidato, informação de eleitor. Numa zona do tamanho da nossa, nós temos 7 eleições diferentes, porque o que é usado na eleição de Nova Prata não é usado na eleição de Andrada Rocha. Então, apesar de ser uma zona só, nós temos 7 eleições diferentes funcionando com todo o material diferente, gerado para aquele município, né? Enquanto estamos fazendo isso, segue a nossa fase de receber as denúncias de propaganda, as representações dos partidos, né, que de regra vêm pelo MP, mas também existem outros legitimados, né? E o grande dia da eleição, junta eleitoral presente, que são as pessoas de representatividade da comunidade, que estão lá para, juntamente com o Dr. Bruno, que é o presidente da junta, dirimir alguma eventual dúvida ou
no caso de tudo dar errado e nós precisarmos passar por uma votação manual, essas pessoas da junta também são responsáveis por transformar uma votação manual em informação para ser lida pela urna eletrônica. Então, é uma grande responsabilidade. Quando eu estreiei na Justiça Eleitoral em 2005, estreiei com grande estilo, tive uma votação manual. Já de arrancada. Assim, nossa, fiquei conhecida pelos colegas, né, porque, nossa, coitada. Mas, não, chegou e já ganhou uma urna de lona. A gente supera, né, assim, na hora é bastante assustador, é o que a gente tenta evitar a todo custo, né, para isso as urnas têm reposição. Quando uma urna tem pane, nós temos urnas de contingência para reposição. Então, só se usa a votação manual em último caso, quando todas as contingências forem usadas, né? Mas é uma possibilidade, né? Como a questão da imunidade, né? Nós também não temos imunidade para falta de equipamento. Até a título de curiosidade, falta de equipamento hoje é o nosso nome, né? Todas as urnas da zona eleitoral serão modelo 2022, essa aqui, mas nós ainda não recebemos. Nós estamos com 10 urnas em cartório. E aguardando a chegada das demais. Aguardando a chegada das demais. Até o dia 6, elas devem chegar, né? E eu acredito que elas vão chegar até o final do mês, se as minhas orações forem fortes o suficiente. Porque precisamos realizar procedimentos. Sim. Porque ela é um equipamento novo e ela precisa ser testada nas mais diferentes possibilidades, né? Para que, chegando na sessão eleitoral, ela não deixe a desejar. E como treino é treino e jogo é jogo, às vezes no treino ela funciona muito bem, chega na hora de funcionar, né? Quem prepara a apresentação, enfim, sabe que no dia D, às vezes o equipamento nos deixa na mão, né? Para quem imagina que o trabalho da Justiça Eleitoral termina no dia da eleição, tenho uma novidade. O nosso trabalho não termina ali, está bem longe de terminar. Depois que os candidatos são eleitos, eles são obrigados pela lei a prestar contas dos seus gastos de campanha. Não apenas os que foram eleitos, os que não foram eleitos também, e os partidos dos quais esses candidatos saíram. Então, encerrada a votação, conhecidos os candidatos, começa essa fase de prestação de contas. Também totalmente regida por uma resolução, a 23.607, nesse caso, né? Até o dia 19 de dezembro, nós temos prazo para julgar todas as contas de candidato eleito, para que no dia 19 eles sejam diplomados pela Justiça Eleitoral, para, em seguida, né, assumirem os cargos no município com a cerimônia, né, de posse no dia 1º de janeiro. Então, é uma linha do tempo. Se a gente for pensar em atividades e em dias, né, em cerca de 2 meses, nós fazemos desde o registro da candidatura até a fase final da eleição. Porque, trocando em miúdos, você vai ter 22, você teve uma eleição. Então, 23 você tem que preparar, porque 24 você tem outra. E aí, 25 você tem que se preparar, porque 26... Funciona basicamente assim. Basicamente dessa forma. Doutor Guilherme Damian, o senhor que já acompanha as nossas eleições locais, qual que é o município mais acirrado? Vamos assustar o doutor Bruno agora ou não? Ou deixa para descobrir ao vivo? Deixa para descobrir ao vivo. Não, é um xiste, doutor. Aqui nossa região ordeira, mas é um trabalho hercúleo. Aquilo que a Suzy está falando. E são... Deixa eu ver, 8, 7, 14, 8, 7, 14, mais 4, 18, mais 8, 24 municípios para 4 juízes.
24 eleições para 4 juízes, para 4 cartórios eleitorais, se a gente pegar Casca, Guaporé, Nova Prata e Veranópolis, né? A 22ª, a 138ª, a 45ª e a 88ª zonas eleitorais do estado. Então somos uma região com muitas eleições ocorrendo ao mesmo tempo em muitos municípios, né, na mão de poucas pessoas. E eleição é eleição. Eleição mexe com paixões, mexe com interesses, menos interesses e mais paixões, né? Quanto menor a cidade, mais existe a disputa quase fratricida, né? Na eleição. Graças a Deus que passou, acho que a última morte que teve aqui foi na região, foi acho que Fagundes, né? Foi, Fagundes. Me recordo. Né? Exatamente. Mas isso não quer dizer que não hajam situações de tensão. Existem. Na eleição passada, né, Suzy? André da Rocha, houve a intervenção policial. Muitos municípios, a lei seca. Né? Determinação do juiz determinar a lei seca no município, porque o pessoal vai para cima mesmo, e existe uma movimentação pré-eleitoral também, que são as trocas, as filiações partidárias, os alistamentos eleitorais, né? Eleitores de outros lugares. E eu considero que a lei é justa, porque eu passei 10 anos morando em Porto Alegre e votava em Casca. Eu continuava votando lá, porque o meu interesse político era lá, meu interesse familiar era lá, né? Então, a lei, ela é justa, mas dentro da sua situação, os candidatos e os políticos fazem seus movimentos. É natural do jogo, é tranquilo, a gente deve ser coibido, especialmente por questões educativas, para que as novas gerações aprendam que política não se faz no fio da faca, mas a gente ainda faz política no fio da faca em muitas situações. No entanto, comparado com outras regiões, e aqui fala um cara que estava conversando com o Dr. Bruno, que conhece a região, que o Dr. Bruno atuava lá quase no noroeste do estado, e conheço praticamente agentes políticos nesse estado inteiro. A nossa região é uma região privilegiada, uma região de boa estrutura. Entende? Mas nós temos que levar urnas, às vezes, por estrada de chão, mas não se compara com certas situações que tu tem que atravessar rio para levar urna, né? Lugares onde a população é muito deprimida intelectualmente, e essas pessoas são massa manobra. Ainda existe coronelismo, ainda existe troca de voto, ainda existe captação de lista de sufrágio, e não estou dizendo rincões nas cidades grandes, nas vilas, né? Nas cidades grandes existe uma situação muito, muito cruel, às vezes, eleitoral, muito curral eleitoral, em pleno século XXI, nas vilas das grandes cidades. Às vezes você vê uma nominata de vereadores, deputados, pensa, como é que esse cara se elegeu? Muitas vezes é por causa disso. Agora, na nossa região aqui, graças a Deus e graças à constituição, vamos dizer, social da nossa região, os pinga-fogos são mais divertidos do que propriamente graves, doutor Bruno. Aguardaremos. Doutor Bruno, recém-chegado, enfim, como a gente falou, qual a expectativa também para gestionar? São 8 municípios ou 7? 7. 7 municípios, 7 eleições, enfim, tudo o que é contingenciado nesses locais. Um grande desafio, com certeza. São bastante municípios e isso dificulta o trabalho, como a Suzy bem disse, em termos administrativos e logísticos. Em relação à região, de fato, eu não tenho ainda
aquela experiência local que ao longo do tempo a gente vai adquirindo por residir aqui, por conviver aqui. Mas entendo que as eleições locais são mais, digamos assim, sensíveis do que as eleições nacionais, apesar de uma onda de polarização que se vive no país. Porque as eleições municipais muitas vezes são mais importantes para as famílias de forma direta do que eventualmente uma eleição presidencial ou estadual. De modo que o eleitor tem mais interesse no resultado do pleito local. Eu interpreto o ordenamento jurídico como bastante permissível para que o embate no campo das ideias seja, inclusive, até um certo ponto agressivo. Mas, repito, no campo das ideias. Os partidos políticos estão disputando um cargo e irão discordar de forma, inclusive, mais contundente dos seus adversários. E eu vejo como super normal e entendo que a nossa lei permite isso. Porém, a lei não permite, como o doutor Damian falou, compra de votos, a lei não permite coação, a lei não permite violência, e não porque é eleição, a lei não permite porque é uma regra básica, é um direito natural do ser humano. Porém, no campo da disputa de ideias, nos debates, nas propostas, até em eventuais, assim, agressões verbais ou até confronto mesmo dentro de uma temática séria, entendo como perfeitamente adequado e entendo que o eleitor às vezes quer que os candidatos se posicionem sobre assuntos sensíveis, assuntos delicados, cujas respostas também não são agradáveis para todo mundo. De modo que vamos aos pouquinhos entendendo a região e as suas peculiaridades, e apesar do número de municípios, acredito que vai dar tudo certo. Que assim seja. E nós vamos para um breve intervalo comercial, e agora a gente falou sobre a região. No próximo bloco nós vamos falar sobre democracia representativa e os seus desafios nesse século XXI, frente aos recentes episódios que a gente acompanha aí em escala interna e também nos acontecimentos no exterior. Vamos falar sobre esses fatos para sair um pouco aqui do nosso pago e arrastar a opinião lá para o lado de fora. Um abraço para quem nos acompanha também aqui, o Marco Antônio Damian, que manda a sua saudação, e a Luciana Carniel Silvestre, que manda também o seu boa noite. A gente volta em 2 minutos. Conectar-se à história. Conectar-se a pessoas. Conectar-se à habilidade de evoluir, junto com um povo que vê além. Novos horizontes. Cria e recria oportunidades. Há 100 anos, pessoas deixam suas marcas e traçam histórias em Nova Prata. Há 6 anos, a Conecta vive para resgatar, apresentar e valorizar quem aqui faz acontecer. Conecta Mais. Vivendo e fazendo parte desta história. Com o Sicredi é mais simples do seu dinheiro render. Vão dizer que foi sorte, mas é investir para crescer. Investir para crescer. É mais que sorte. Investir para crescer. É ter conta. Sicredi Ibiraiaras RSMG. Invista e concorra a mais de R$500 mil em prêmios. Vem para o Sicredi. Seu dinheiro cresce e a sorte aparece. Nossa vida é feita de conexões. Para aqueles que estão longe, mas fazem questão de estar perto. Para quem não está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão. Somos mais de 300 pessoas trabalhando para levar o melhor serviço, atendimento e conectar diariamente milhões de clientes. Adilnet Telecom. Nossa melhor conexão é com você. O que é ter saúde para você?
ter energia para aproveitar a vida do seu jeito, se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias. A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Tradição e qualidade definem a nossa trajetória. Com mais de 6 décadas de experiência e uma equipe técnica altamente qualificada, nós da Paludo Pneus fomos a primeira empresa do país a obter o certificado do Inmetro para todos os tipos de reformas certificadas. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus da sua empresa. Paludo Pneus, rede autorizada Vipal. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco nessa noite em que nós damos abertura à temporada 2024 do Ponto a Ponto para falar sobre eleições municipais. E o nosso último assunto, eu saio da nossa seara local, da nossa realidade que nós estávamos falando no bloco anterior e vamos falar sobre democracia, esse sistema que atualmente é o que arregimenta aí todas as repúblicas, pelo menos no Ocidente, a chamada democracia representativa. Há muito se discute acerca dessa democracia representativa, incluindo a deliberativa e a perspectiva digital. A urna aqui está para falar sobre isso, no aprimoramento, de um modo a propiciar a oxigenação ou ao já desgastado e engessado modelo. Alguns dizem que vivemos uma crise democrática com sérias dificuldades na concentração entre a vontade popular e a vontade expressada pela maioria nos parlamentos. Assim, observa-se uma nova forma de dominação e exploração, caracterizando-se pela crise do contrato social, ou seja, pela ideia de que as noções de igualdade, justiça, solidariedade, universalidade deixam de ter valor, de modo que a sociedade de outrora se transmuta para o atendimento aos interesses individuais e de grupos que operam para a concretização dos seus próprios interesses e demandas. A pergunta que fica é, em um momento onde o mundo ocidental é permeado pelo sistema democrático, sintetizado através do sufrágio universal, como a forma de escolha dos seus representantes, do povo para a gestão dos cargos de poder na estrutura do Estado. Nos confrontamos com fatos que sistematicamente questionam o sistema democrático no Brasil e no mundo. Eu cito, ainda antes do 8 de janeiro, em Brasília, 8 de janeiro de 2023, nós tivemos a invasão do Capitólio em Washington, lá no começo de 2021. E nas últimas semanas, as repercussões que tomam conta da internet por conta da eleição na Venezuela e os debates nas redes sociais que se estabelecem a partir desse constante estica e empurra das opiniões. O questionamento que fica para a gente encerrar a noite de hoje é como o sistema democrático persistirá frente a tamanhos desafios. E por que o telespectador e o ouvinte que nos acompanha devem ter respeito e confiança na democracia moderna? Dr. Guilherme Damian, uma pergunta para fazer pensar? Bah. Estava lendo esses dias atrás um artigo na qual um pesquisador, um cientista político, fez uma pesquisa de campo. E nessa pesquisa de campo ele foi à China. E ele entrevistou jovens, pessoas de 20 e poucos anos. E nessas entrevistas, a impressão que ele teve é que esses jovens, eles não precisam da democracia. A democracia para eles não é um valor. A liberdade não é um valor. Por quê? Porque eles estão dentro do estamento. Eles preferem a segurança
da situação posta ao desafio de buscar transformar a sua realidade. Eles têm rigorosamente tudo. E eles não precisam de liberdade, eles não precisam de democracia. Essa foi a pesquisa de campo, o resultado é pesquisa de campo. Mas todo resultado, ele é passível de análise. E esse próprio cientista político estava fazendo análise. Eles não precisam de liberdade porque eles não conhecem a ausência da liberdade. Eles não conhecem a liberdade. Eles estão abrigados dentro da ausência da liberdade. Eles estão abrigados dentro de uma situação de conforto na qual eles não precisam tomar as escolhas das suas vidas, e eles podem efetivamente dedicar-se a outras situações que sejam determinadas a eles, ou sejam, nas nossas linguagens mais cabresteadas a eles, e tá bom assim. No momento que existem sistemáticos ataques ao establishment, aquela situação que está posta, ao sistema, como muitos falam, a gente verifica primeiro qual é que é a causa. A causa é muito justa a todos e muito clara a todo mundo. A causa é a partir da proliferação da informação desacompanhada da análise crítica. Então, todos podem analisar a informação livremente, porque ela chega livremente às pessoas, né? E isso pode ser bom, deveria ser bom, né? E as pessoas, elas interpretam aquelas informações, processam e tornam conhecimento para si dentro da sua própria realidade, dentro daquilo que lhe é mais caro. A partir daí, se conectam, como dizia o Foucault, né, as micro-redes de poder, né, se conectam as pessoas que pensam da mesma forma, e essas pessoas que pensam da mesma forma são conectadas hoje de forma praticamente automática, e elas acabam formando um movimento. E esse movimento acaba sendo, e eu não estou falando necessariamente dos movimentos que são paradoxais, ou que são, não paradoxais, perdão, que são exemplares hoje, sabe? Mas todos os movimentos, inclusive subterrâneos, de interesses muito subterrâneos. Então, é evidente que a democracia nessa situação toda, sendo uma estrutura de poder, ela é alvo de ataque. O Dr. Bruno falou na participação anterior na questão das determinações legais. E ele está corretíssimo em falar que a lei proíbe tal proceder, tal conduta. Mas o pessoal desafia. E hoje muito mais, porque todo o desafio ele tem um eco. Ele tem um eco. E as pessoas ficam avaliando exatamente dentro das seus próprios filtros aquilo que está posto, sem conhecer o porquê que aquela conduta aconteceu. E isso gera insegurança em todas as instituições. Rigorosamente todas as instituições. Desde família, que é a instituição originária, até democracia, que talvez seja uma das mais nobres delas. Igreja, passando por judiciário, né, doutor? Passando por legislativo, então, né? Passando pelas nossas próprias profissões, doutor Tiago, né? Para que eu preciso de um advogado? Para que eu vou pagar um advogado, né? Seu advogado é tudo, né? Então, essas situações, eu acredito que dentro do processo civilizatório, dentro da roda civilizatória, ela é uma situação
que vai se resolver. Enquanto não se resolve, nós temos que cumprir os nossos passos. Nós temos que andar a nossa caminhada. E nós temos que seguir aquilo que hoje são as regras postas. Que o doutor brilhantemente falou, que a Suzy, de forma exemplar, cumpre. A nossa função, e nós como advogados, e aqui em Nova Prata tem advogados brilhantes eleitorais, vários colegas, nem vou nominar eles, porque são vários colegas que são capacitados para auxiliar a justiça eleitoral a conformar os processos na legalidade. Agora, hoje, em virtude dessas situações todas, a própria legalidade ela é questionada. Isso se reflete na eleição municipal? Se reflete na eleição municipal, é evidente. A pessoa que diz aí debate ideológico não chega na eleição municipal, está por fora. Chega. Ainda não com o impacto que tem nas eleições gerais. O debate ideológico é muito maior nas eleições gerais do que nas eleições municipais. Mas nas eleições municipais também chega. O eleitor não te pede mais agora simplesmente, e eu falo isso porque nós trabalhamos com campanha eleitoral e nós sabemos que os nossos candidatos vão lá pedir o voto, a primeira coisa, ela olha para ti, mas tu é de qual lado? Antigamente ela dizia, tu pode me ajudar aqui porque meu filho está precisando de um emprego na prefeitura. Eu queria que asfaltasse essa rua aqui. Minha sogra está esperando na fila do SUS. Até um tempo atrás era isso, que eram as demandas mais populares. Né? E o candidato tinha que se virar nos 30 para dar uma resposta para a pessoa lá. Afora a gasolina, o gás e a energia. Mas aí eu não posso falar nada. Mas assim, vamos... Aí, antes eram essas demandas. Hoje, a primeira pergunta é, de que lado tu tá? Tu é do lado A ou do lado B? Se tu for do lado B, que não é o meu lado, tu pode sair daqui. No pedido de voto para o eleitor, do vereador, sabe? Então, influi. Hoje, todo o político tem que ter a presença o candidato, todos os candidatos são políticos, tem que ter a presença de espírito de saber dar as respostas, porque as pessoas estão hiperinformadas e subinteligentes. E essa equação não está fechando. E o candidato tem que o candidato, na realidade, hoje representa o processo democrático. Né? Então, ele vai ter que ser o alvo dessa confusão toda que está acontecendo no andar do nosso processo civilizatório. Thiago. Sempre penso que viver a história é muito complicado, né? A gente lê a queda da Bastilha na Revolução Francesa, mas ninguém estava lá passando fome ou tendo que guilhotinar o rei para trocar o sistema. Quando a gente fala em viver a história, você confronta períodos como a gente passou, por exemplo, falava antes de uma pandemia, então quem passou por isso sabe como isso foi complicado. Quem viveu durante aquele dia, aquele 8 de janeiro que Brasília foi tomada, sabe como aquilo foi complicado. Quem assistiu o Capitólio não sabia que rumo o mundo tomaria a partir de então na democracia mais sólida do planeta. E viver a história é uma coisa complicada. E aí quando você conflita de que foi o sufrágio que nos livrou da tirania a um custo relativamente alto, porque nós estamos falando de Idade Média, quando se manifestaram as primeiras vontades populares, né, o habeas corpus, né, doutora, a primeira grande manifestação do direito de ir e vir. Quando isso surge muito além, muito antes da nossa própria era moderna, não se documenta, né, na ligeireza e na agilidade que a vida digital nos dá, quantas pessoas passaram por extremas necessidades e quantos foram os sujeitos que padeceram para que hoje eu faça valer o meu direito de chegar na minha sessão eleitoral e manifestar o meu interesse e o meu voto, que seja a cada 2 anos, mas eu tenho esse direito a ser manifestado.
ninguém toma posse em um cargo público que não seja desta forma, através da eleição direta, pelo menos os cargos que são gestionados pela eleição. E aí fica muito fácil, né, aquele exercício do vovô dizendo, né, não, mas no tempo da ditadura era muito melhor, essas coisas não aconteciam. Claro que a liberdade carrega os seus ônus, mas a gente tem que saber que quando uma ditadura se impõe, as liberdades também se restringem, e a informação acaba sendo a principal situação a ser alfinetada. E aí, quando me deparo com essas situações, eu vejo que elas são o amadurecimento do próprio sistema democrático. Não há corpo não crie resistência a partir de uma febre. E não há situações que não tornem o sistema mais rígido e mais duradouro do que ele passar por situações de conflito e prevalecer ao término delas. Doutor Bruno, os desafios da nossa democracia moderna e como dar enfrentamento a isso? O questionamento que fica é como o sistema democrático persistirá frente a tais desafios. Essa é a pergunta, né? No Brasil, uma resposta correta para a maioria das perguntas é enfrentar como que estará a educação naquela fase que você quer ter a resposta. A democracia não é a solução para todos os problemas dos brasileiros. A democracia é uma técnica escolhida pelos países ocidentais, em sua maioria, de uma forma de escolha de representantes por aqueles indivíduos que, em tese, deteriam o poder e a soberania naquele território. A literatura fala muito isso. Mas se o cidadão não se educar e se integrar de fato a uma cidadania, o voto vai ser um mero voto. E há muitas coisas que o cidadão não pode ter de volta, apesar de ter votado em o representante que for. O sistema tem a sua lógica. O sistema político, inclusive, o judiciário também, o legislativo também. Então, como estaremos lá na frente? Devemos ter respeito e confiança nas democracias modernas. A brasileira, como a gente tentou explicar aqui no início do programa, pelo menos é amparada num sistema que, a nosso ver, é seguro. Portanto, reflete a vontade dos eleitores. Então, países que não sejam o Brasil, que estão passando por eventuais dificuldades, podem ser um local que a gente avalie e analise e importe para cá as coisas boas ou não importe as coisas ruins que lá acontecem. Mas o Brasil já tem os seus problemas para pensar, e que são muitos. Então, avaliar o que é adequado dos outros países e que cabe para nós, entendo, seria o mais prudente nesse momento democrático e avançando a educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Lá no futuro, talvez a nossa democracia esteja mais consolidada. Não que não esteja, mas sempre é bom que avance. Perfeito, doutor. Para a gente encerrar, Suzy, tu que lida diariamente no sistema eleitoral, como é que tu enxerga a nossa evolução democrática? Vamos separar em duas partes, né? A parte do eleitorado, né? A parte mais volumosa, mais numerosa, hoje é a parte menos preparada. E isso, o doutor Bruno falou a palavra mágica, educação. E hoje, a educação que estamos precisando, a educação mais, digamos, que precisa estar mais alinhada com os processos eleitorais é a educação midiática. É a educação de conhecer aquele conteúdo que eu estou recebendo no WhatsApp, aquele conteúdo que eu estou recebendo no TikTok, porque, diferente de antigamente, quando
os meios que produziam informação eram regulados, né? O jornal, a TV eram super fiscalizados. Para se produzir uma informação, aquilo tinha que ser checado de diversas fontes. Hoje, qualquer pessoa com um celular produz uma informação, dissemina uma informação. Algumas pessoas disseminam com grande alcance e com, eu não vou dizer capacidade, porque, né, seria pejorativo, seria um julgamento disso, mas com um preparo que não está adequado para o nível de informação que ela está propagando. E aquilo vai, né? Antigamente a TV propagava informação de um para vários. Agora a formação é de vários para vários, né? O professor Diogo Reis, que é um professor que fala muito nos seminários de direito eleitoral, ele diz que hoje a gente produz num minuto informação que antigamente se produzia em uma semana. E a gente não tem tempo para processar isso, para verificar. E mais, tem um estudo dizendo que a nossa capacidade de retenção, de tanto estar usando as mídias, a nossa capacidade de concentração. Estou lendo um texto, ela é igual a do peixinho dourado. 2, não sei quantos segundos e a gente já desfoca dali, né? Tem que voltar para ler de novo para manter essa concentração. Então, a educação midiática, a meu ver, é uma necessidade tanto quanto a alimentação hoje em dia para as pessoas. Porque nós estamos consumindo informação que vem de todo tipo de fonte, sem fazer um crivo de que isso é bom, isso não é bom, isso, né, isso é real. Não se sabe mais, a gente recebe um vídeo não se sabe se aquele vídeo é real. Não se sabe se esse vídeo foi produzido em 2024 ou se ele foi produzido especialmente com relação à eleição, ou se ele foi produzido na eleição de 2022 ou se ele foi produzido na eleição de 2020, né? Porque a gente não tem essa informação ali, né? A gente recebeu o vídeo, por exemplo, com uma urna eletrônica, com uma pessoa votando, mas a gente não tem a noção de que data aquilo tem. A gente não tem a noção de que ambiente foi produzido aquilo, né? Então, a pessoa precisa fazer um exercício maior para verificar o que está recebendo. E existe aquela situação, na medida em que se vem de uma era que era analógica, em que um veículo produzia a informação, agora ainda se associa aquilo que eu recebi no meu telefone. É verdade. É verdade. Porque está aqui na minha tela, está documentado. Eu estou vendo a foto. Estou vendo a foto do que está acontecendo. E aí a gente entra nesses dilemas. Mas a democracia é um exercício. A gente passou por esse exercício no Brasil a duras penas, né? A gente veio de 85 numa caminhada. Nós temos uma Constituição que tem pouco mais de 34 anos, 36 anos, apesar de várias emendas, apesar de várias situações, apesar do nosso sistema ser como ele é, uma pátria plural e cheia dos seus contornos, alguns virtuosos, outros nem tanto, a nós nos cabe aqui no Brasil dar continuidade a esse sistema para que os nossos filhos e os nossos sucessores também possam abarcá-los. Regulando o adiantado da hora, eu quero agradecer ao Dr. Bruno Endre Lavarda, a oficial Elizabeth Suzy Fernandes e o Dr. Guilherme Damian, que abrilhantaram essa noite de abertura do Ponto a Ponto, e dizer ao nosso telespectador, nós retornamos na próxima segunda-feira, às 20h30, então já com os candidatos a prefeito e vice da cidade de André da Rocha. Na quarta-feira da semana que vem, dia 21, nós teremos os candidatos de Guabiju. E na quinta, dia 22, os candidatos de Nova Araçá. E assim sucessivamente em ordem alfabética. Nas próximas semanas nós vamos trazendo aí Nova Bassano, Paraí, Protásio Alves, São Jorge, Vista Alegre do Prata e Nova Prata. E a partir do dia 24 de setembro, então começam os debates, sucessivas noites aí de terça a sexta,
E depois também, de terça a sexta-feira, todas as 8 cidades, nós teremos os debates entre os candidatos que serão ao vivo pela Conecta Mais TV e também pela Rádio Prata. O eleitor vai poder acompanhar. Essa é a nossa forma de colaborar, é a nossa forma de trabalhar em prol da informação bem colocada e bem posta para que você possa chegar aí no dia 6 de outubro, o dia que você se dirige a essa nova máquina que nós temos aqui, a nossa urna eletrônica, e fazer a sua votação de forma consciente, pois serão os próximos 4 anos das nossas cidades que estarão sendo cursionados. Meus queridos, muito obrigado, tenham sucesso nas suas empreitadas, bastante paciência, ela também é necessária. Nós retornamos na próxima segunda-feira. Eu quero agradecer ao Jefferson Frois, que está na nossa técnica, a nossa querida Duda Prigo, que faz o melhor chá das noites de quinta-feira, quarta-feira, terça-feira, aqui na Conecta Mais TV, e também com a direção de Fabiano Rodrigues de Oliveira. Muito boa noite, retornaremos na próxima segunda.